foi a maior red flag que você ignorou em um relacionamento? História 1. Concordamos em literalmente tudo. Era estranho. Nunca discutimos, muito menos brigamos. Pensei que tinha encontrado minha alma gêmea. Ele estava apenas me imitando por anos e fazia de tudo para evitar conflitos, a ponto de concordar com qualquer pessoa ou qualquer coisa para que ninguém ficasse bravo com ele. Então, anos depois, ele me odeia porque, segundo ele, eu nunca dei a ele uma opção e tomei todas as decisões por ele. Opinião. Ah, sim, aqueles caras que querem agradar todo mundo. História 2. Minha maior bandeira vermelha que ignorei foi pensar constantemente sobre como minha próxima namorada não faria X ou faria Y. Quando você está constantemente pensando sobre sua próxima namorada sem se preocupar com a atual, você é a bandeira vermelha. Edição. Para referência, estou casado há 17 anos. Este era eu quando eu estava namorando antes de começar a namorar minha esposa. Por quem nunca senti isso porque ela é e sempre foi a única que eu amei de verdade. Opinião. Ou comparar parceiros atuais com parceiros anteriores. Pare de namorar com o passado. História 3. Minha primeira namorada estava sempre brigando com as amigas, a mãe, o pai, eu e até o padrasto. Por fim percebi que havia um denominador comum em todos esses conflitos. Ela. Opinião. Deixa eu adivinhar. Era sempre culpa de todo mundo menos dela. História 4. Elas mentiram e depois tentaram me fazer sentir culpado por questionar as mentiras delas. Opinião. Gaslighting é uma técnica terrível que faz você questionar sua própria realidade. História 5. Ela apareceu enquanto eu estava caminhando, completamente maquiada, sem nenhuma gota de suor no rosto, e disse que estava correndo, dizendo que foi apenas uma coincidência termos nos encontrado. Depois disso, as coisas ficaram realmente estranhas. Ela começou a aparecer aleatoriamente no meu apartamento, dormia no carro dela do lado de fora da minha casa e demonstrava ciúmes extremos e comportamento controlador. Quando terminamos, ela estava com outra pessoa em menos de 2 semanas. Foi uma lição difícil sobre o tipo de pessoa que ela realmente era. Opinião. Não há nada mais assustador do que uma pessoa obcecada. História 6. A necessidade constante de desabafar e reclamar sobre todas as pessoas e situações que, no fim das contas, simplesmente se resume à insegurança. É bom na maior parte do tempo quando vocês dois estão sozinhos e estão discutindo em particular, mas sempre que eles vão trabalhar, sempre que você sai com amigos, sempre que você visita a família deles, eles não param de ser negativos com todo mundo que interagem. A vida nunca é feliz para eles e você pode ser o saco de pancadas deles para não deixar que eles fiquem sozinhos, ou pode assumir o controle da sua própria vida e encontrar a felicidade novamente fora dessa dinâmica de relacionamento. Opinião. Acho que é melhor evitar essas pessoas excessivamente negativas. Não tem nada de errado em desabafar de vez em quando, mas fazer isso constantemente só suga a energia das pessoas ao seu redor. História 7. Eu estava namorando uma garota por cerca de 6 meses. E no começo ela sempre falava sobre o quão atraentes outras mulheres eram. Ela falava o quão linda essa garota era, o quão bonita aquela outra garota era, e começou a parecer um pouco estranho. Olhando para trás, eu provavelmente deveria ter visto os sinais, mas eu realmente não pensei muito sobre isso na época. No final, eu não deveria ter ficado surpreso quando ela se assumiu. Tudo fez sentido em retrospecto. Opinião. Para ser justo, depende muito de como é dito. Já vi muitas mulheres elogiarem outras mulheres, e nem por isso elas trocaram de lado. História 8. Eu fui para o ensino médio com uma garota e, olhando para trás, ela tinha um padrão de traição porque traiu quase todos os namorados que teve. Era algo que as pessoas comentavam, mas acho que não prestei atenção suficiente ou simplesmente pensei que não aconteceria comigo. Ignorei os sinais de alerta e com certeza
acabei sendo o próximo cara com quem ela fez isso. E pensando sobre isso, eu definitivamente deveria ter previsto o que aconteceria. E honestamente me sinto um idiota por não ter reconhecido os sinais antes. Opinião: quem trai uma vez, trai duas. História 9. Certa vez namorei uma garota que me disse logo no começo que havia algo de muito errado com ela, mas eu simplesmente ignorei. Ela era doce, charmosa e parecia o tipo de pessoa com quem eu poderia me divertir. Então não pensei muito quando ela falou aquilo. Ela dizia coisas como: "Eu só tenho muitos problemas." Mas imaginei que ela estava apenas sendo dramática ou tinha um passado que não havia superado completamente. Com o passar do tempo, porém, comecei a notar um comportamento estranho. Ela passava por mudanças extremas de humor. Ficava irracionalmente ciumenta por coisas pequenas e se distanciava sem nenhum motivo claro. Mas toda vez que eu tentava falar sobre isso, ela insistia que estava tudo bem. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas não queria confrontar ou tornar isso um problema maior do que parecia. Com o tempo, a manipulação emocional e o comportamento estranho e imprevisível pioraram. Ela dava desculpas para suas ações e eu acabava me sentindo culpado por sequer mencionar isso. Só quando tivemos uma grande briga é que eu percebi o quanto eu tinha ignorado os sinais de alerta. Eu deveria ter escutado quando ela disse que havia algo errado com ela. Em vez disso, deixei passar, pensando que era apenas uma fase ou nada sério. No final, o relacionamento terminou mal e eu aprendi uma lição difícil. Quando alguém lhe diz que há algo de errado com ela, não ignore. É uma bandeira vermelha e pode lhe poupar muita dor de cabeça se você levar a sério. Opinião: eu gosto dessa frase. Acredite nas pessoas quando elas lhe dizem quem são. História 10. Ele me disse desde o começo que não estava pronto para um relacionamento sério e, na verdade, provavelmente acabaria me traindo por causa disso. Na época, eu estava tão envolvida com a ideia de estarmos apaixonados que honestamente pensei que poderíamos mudar as coisas. Eu me convenci de que nossa conexão era tão forte, tão especial, que seria diferente conosco. Eu acreditava que o amor poderia consertar o que quer que ele estivesse lutando. Que talvez se estivéssemos juntos por tempo suficiente, ele mudaria de ideia e estaria pronto para o tipo de relacionamento que eu queria. Mas, surpresa, surpresa, não funcionou assim. Apesar de todo o amor e boas intenções, ele acabou me traindo. Acho que o amor não foi a solução mágica que eu pensei que fosse. Acontece que não posso simplesmente Netflix and chill para conseguir um compromisso sério de alguém. Lição aprendida. Opinião: eu posso consertar ele. História 11. A mãe dela traiu o pai dela e ela nasceu dessa traição. E sempre ia até a mãe dela para pedir conselhos sobre relacionamentos. Opinião: deixa eu adivinhar. Ela te traiu. História 12. Ela disse: eu tenho sempre outro cara esperando nos contatinhos caso as coisas não deem certo. Eu pensei que ela estava só bêbada. Acontece que eu estava completamente errado. O que eu não percebi na época foi que ela estava falando sério. Ela era calculista, manipuladora e muito mais instável do que eu pensava inicialmente. Está tudo bem porque no final eu evitei um grande erro. Desde então ela se casou e se divorciou 3 vezes nos últimos 10 anos. Opinião: eu não entendo como as pessoas estão bem em ignorar esses tipos de bandeiras vermelhas. Na minha humilde opinião, você merece qualquer coisa de ruim que aconteça com você se você ignorar essas coisas. É quase como seleção natural. História 13. Ele era super secreto com o celular. Eu sempre tinha o meu telefone à mão e deixava ele usar, mas ele sempre mantinha o telefone no silencioso e não me deixava nem encostar nele. Tocar no celular dele sempre estava fora dos limites. E se ele suspeitasse que eu tivesse mexido, ele gritava comigo. Então, uma grande red flag aí. Eu deveria ter ido embora na primeira vez que notei aquele comportamento estranho.
Opinião. Além de não deixar você mexer no celular dele, gritar por qualquer motivo também é uma red flag. História 14. Minha ex era, e provavelmente ainda é, uma cleptomaníaca. Ela literalmente escondia coisas debaixo do casaco, enfiava coisas na bolsa ou nos bolsos. Estou falando de conjuntos caros de Lego, lençóis, carne. O momento mais memorável foi quando ela enfiou uma escova de dentes elétrica de $50 na bolsa. Ela deixava latas de refrigerante propositalmente na prateleira debaixo do carrinho, e nas raras ocasiões em que era pega, alegava ignorância e o caixa acreditava nela. Ela justificava dizendo que éramos pobres e as coisas eram muito caras. Chegou ao ponto em que me recusei a ir às compras com ela depois de alguns meses juntos, mas ela ainda fazia isso quando eu não estava por perto. Deixei bem claro que se ela fosse pega, ela estaria sozinha, porque eu não concordava com isso. O que deveria ter sido o ponto de ruptura foi quando consegui um emprego melhor, com um salário muito mais alto. Pedi que ela parasse explicando que podíamos comprar as coisas agora, e que ela acumulava a maior parte do que roubava e não fazia nada com aquelas coisas mesmo. Ficava tudo intocado nos armários por meses. Ela respondeu dizendo que nunca ia parar de roubar, e que se eu não gostasse, azar o meu. Já faz anos que terminamos e estou feliz de estar com alguém que é honesta e trabalha pelo que tem, em vez de com uma ladra. Opinião. Parece que ela precisava de ajuda com saúde mental mais do que qualquer coisa. História 15. Quando ela apontou um furador de longa distância carregado para mim, quando eu estava deitado no lado dela da cama. Opinião. Isso não é uma red flag, é um sinal de saída. História 16. Ela estava falando comigo no FaceTime enquanto tinha relação com o ex. Sim, isso realmente aconteceu. E eu a aceitei de volta. E acabamos tendo um filho juntos. Nós terminamos e agora ela está de volta com ele novamente. Opinião. Eu nem sei o que dizer. História 17. Vou te dar 2 por 1. Minha ex e eu começamos a sair e ficar próximos enquanto ela estava em outro relacionamento. Ela nunca traiu ele comigo, mas estava saindo do relacionamento por minha causa. Eu era jovem e não pensava nada sobre isso. Agora, eu nunca faria isso com um homem e nunca permitiria que outra pessoa se envolvesse nesse comportamento. Conversamos por mais 2 meses ou mais antes de nos tornarmos namorados oficialmente. Pouco antes de nos tornarmos exclusivos, como em 2 ou 3 dias, ela dormiu com o ex para ter certeza de que não queria ficar com ele. Novamente, eu era jovem e pensava principalmente com a cabeça de baixo. Embora não fôssemos tecnicamente exclusivos, foi doloroso, sem nem contar que ela já tinha traído outro ex no passado. Essas coisas realmente deveriam ter me levado a ver seus comportamentos tóxicos e tendências de traição. Alerta de spoiler. Ela me traiu. Opinião. Se ela trair alguém para ficar com você, ela vai te trair também. História 18. Eu namorei uma mulher que tinha epilepsia. Eu estive lá por ela durante todas as suas cirurgias, internações hospitalares e cuidei dela durante e depois de seus episódios. Então eu tive que fazer uma cirurgia no cérebro para consertar um aneurisma. Ela me disse: "Não consigo lidar com seus problemas, porque eu já tenho problemas demais." Ela não esteve no hospital antes, durante ou depois da minha cirurgia. Eu deveria ter percebido que ela não presta ali mesmo. Opinião. Estar lá por alguém em seus momentos mais difíceis, apenas para ser deixado sem apoio quando você mais precisa, realmente é horrível. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.